Bom dia, pessoal do ciclo 1. Bom dia, espero que vocês estejam todos bem aí. Guardando a quarentena. Quanto mais guardarmos a quarentena, mais rápido voltamos para a nossa aula física na escola. Espero que vocês estejam bem, que as famílias estejam bem. Nós faremos uma aula hoje sobre Grécia, na verdade, né? 2 módulos de Grécia agora, dividindo as aulas em 4, né? E 2 na próxima aula virtual nossa. O que eu vou pedir para vocês, caderno na mão, ok? Apostilinha aí do lado para acompanhar tópicos de conteúdo, fazer as suas anotações. Durante a semana teremos um plantão virtual, tá? Onde vocês poderão entrar para tirar dúvidas sobre o conteúdo da aula. Ou, caso não queiram, achem melhor, me encaminhem um e-mail para olimpiistmoda@hotmail.com. Olimpi.ist de história com temudo, moda@hotmail.com. E eu posso tirar a dúvida de vocês ali e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a matéria, ok? Então, o tema de hoje, Grécia Antiga. A gente começa a aula aí, né? Faremos a aula 7 e 8, frente 1, tá? E depois, posteriormente, numa outra aula virtual, a aula 9 e 10, mundo grego. Então, basicamente, quando nós trabalhamos Grécia Antiga, vou minimizar aqui para vocês, para a gente poder visualizar. Nós pensamos a Grécia como um modelo de desenvolvimento para civilizações de hoje, do Ocidente, né, clássico, né, e para hoje. Então, um exemplo pontual da Grécia Antiga, nós podemos trabalhar em cima do quê? Do pensamento filosófico, né, que é uma herança deixada pelos gregos para nós. Nós trabalhamos muito com ela até hoje, né, pensamento filosófico grego. A democracia grega, ou seja, a estrutura democrática criada no mundo grego, perdão, estabelecida para nós hoje aqui. E, de alguma maneira, né, as estruturas de cultura, de língua, de pensamento grego que foram herdados por nós, né, e depois recuperados no século XIV e século XV, que é a época do Renascimento na Europa. Ok? Bom, então nós temos uma grande herança grega para pensar aí. Bom, tópicos que fazem a gente pensar na estrutura grega, né? Primeiro, a Grécia não é um império, não é como os povos da Antiguidade Oriental, que eram grandes impérios. A Grécia é formada por cidades-estados, cidades que se autogovernam, que têm o seu rei em cada cidade ali. A expansão grega, ou seja, a colonização grega, gerará benefícios para a Grécia e também guerras para a Grécia ali. E a cultura helênica e helenística, a cultura grega no primeiro momento, depois a cultura fundida com o Oriente após o domínio de Alexandre o Grande. Então, basicamente, trabalharemos 4 períodos da história grega, né? O período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico. Um quinto período pode aparecer, que é o período helenístico, né? Esse período vem após a queda da Grécia, com a conquista de Alexandre o Grande, né? E nós, basicamente, dentro do mundo grego, trabalhamos com 4 períodos, certo? Pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. Perfeito? Bom, vamos lá. Bom, primeiro, a localização da Grécia, né? A Grécia está localizada na Península Balcânica. Os Balcãs é toda essa região aqui, certo? O mundo grego está localizado continentalmente na divisa com a Macedônia. Depois, a península que forma o mundo grego aqui, que é a Península dos Balcãs, a região dos Balcãs aqui, né? Então, nós temos uma Grécia, voltando aqui, por favor, continental, uma Grécia peninsular, e uma Grécia formada por ilhas, uma Grécia insular. Beleza? Bom, vamos lá. Uma região de terra pouco fértil, com exceção de Esparta, né, a região da Lacônia, que é uma região fértil, boa para a agricultura, muito montanhosa, que acaba gerando um problema de comunicação entre as regiões da Grécia, e um litoral bastante recortado, cheio de ilhas. Por um lado, o mundo grego acaba se isolando na sua geografia de montanhas e mar. Por outro lado, o mundo grego tem acesso ao mar, ao Mediterrâneo, tanto ao mar Jônio quanto ao mar Egeu, que formam acesso ao mar Mediterrâneo. Então, nós temos um aspecto negativo da separação, da autonomia, do pouco contato entre as cidades da Grécia Antiga pela geografia. Temos um mundo grego que vai buscar no mar a sua sobrevivência por ter um solo pouco fértil, lembrando, com exceção de Esparta, né, que tem um solo fértil. E temos uma estrutura basicamente ligada ao quê? Ao domínio sobre o mar. As regiões que você está vendo no mapa, né, em
vou colocar rosa, né? Não sei como vocês estão enxergando aí no vídeo para vocês, são regiões de colonização grega. Então, nós temos aqui, ó, o norte da África, temos a Península Itálica, que vai importar da Grécia a cultura grega para o mundo romano depois. Você vai ver que o romano recebe muita influência grega dentro da sua cultura. Temos a região de transição do Ocidente para o Oriente aqui, onde seria a Turquia, e toda a margem do Mar Negro, que você percebe aqui. Isso, por um lado, leva a um comércio muito forte na região, desenvolvimento comercial muito forte, contato com outros povos fora da Grécia. Por outro, algumas guerras que vão ocorrer ali. Bom, os períodos da história grega, né? Então, nós temos o período pré-homérico, né? A civilização creto-micênica nasce aqui, né? Invasão de povos que ocupam a Grécia, povos de origem ariana, que são os aqueus, eólios e jônios. Depois, né? Uma invasão dória, que vai quebrar o período pré-homérico, né? Aqui, onde vai haver a primeira dispersão grega, onde os dórios atacam esses povos aqui. Então, a primeira diáspora grega. O nascimento do período homérico, né? Lembrando, o período homérico marcado, né, pelas epopeias, pelos épicos de Homero, a Ilíada, que conta a guerra de Troia, e a Odisseia, que conta a volta da guerra pelo herói Odisseu, pelo herói Ulisses. Lembrando fortemente, né, tem que lembrar sempre disso, que o período homérico ele é marcado por uma guerra contra troianos, a guerra de Ilion, por isso o nome do livro é a Ilíada, né, de Homero, e por a primeira diáspora grega, a primeira dispersão grega aqui, ok? Bom, período arcaico, período clássico e o período helenístico, que é o período da conquista, o quê? Macedônia, Filipe da Macedônia e depois Alexandre o Grande. No período pré-homérico que nós temos aí, né, a formação do homem grego com povos cretenses ou minoicos, né, a gente chama de civilização minoica ali, e os micênicos, o povo aqueu. Então, quando você olha o mundo grego era formado por homens pré-históricos, chamados de pelasgos, o habitante pré-histórico da Grécia. Esse habitante pré-histórico grego, né, recebe uma forte influência da chegada aqueia na região, né, povo micênico, e do povo cretense, povo minoico. Por que nós chamamos de povo minoico? Né? O povo do rei Minos, né? O povo do rei Minos, a famosa história do Minotauro, né, que acontece naquele momento ali. Bom, aqui o Palácio de Knossos, supostamente, onde haveria o labirinto no Minotauro. Estudos de arte falam, na verdade, que a estrutura de construção do palácio lembrava um labirinto, né? E claro que, né, a lógica de que nesse labirinto foi criado um mito de uma criatura que era o Minotauro, filho do rei Minos, né, amaldiçoado pelos deuses ali. Temos aqui a máscara mortuária de Agamenon, né? Agamenon é um rei que vai levar a Grécia à guerra contra Troia, naquele momento ali. Bom, o homem grego, né, a miscigenação dos Pelasgos ou Pelasgos, né, de origem neolítica, com os indo-europeus, arianos, aqueus, eólios, jônios e dórios. Lembrando que esses três primeiros ocuparam a Grécia no período inicial, e esse quarto povo dório ataca os demais, forçando uma expansão dentro do território, ou seja, forçando uma dispersão desses povos aqui, que nós chamamos de primeira diáspora grega. Nós temos aqui a ocupação dos povos de origem indo-europeia, entrando na Grécia, ok? Ocupando a Grécia aqui. E em vermelho aqui você vê a ocupação dórica, que vai gerar o quê? A dispersão, né? A expulsão. Bom, os dórios encerram o domínio micênico, saindo do período que nós chamamos de período pré-homérico para a entrada no período homérico ali, certo? Essa imagem dórica lembra muito o caráter militar desse povo, né? Povo baseado numa extrema violência e, consequentemente, o povo vai fundar a cidade de Esparta, uma das cidades dóricas ali. O povo espartano conhecido, né, pelo seu caráter belicoso, pelo seu caráter militar ali muito forte, ok? O período pós-invasão dórica é marcado pelas obras de Homero, né? A Ilíada e a Odisseia, né? Na primeira, a Guerra de Troia, né? A vitória sobre Troia, o resgate de Helena, segundo o mito, né? E a segunda, a Odisseia, sobre as aventuras do herói Ulisses, ou Odisseu,
no seu retorno após a Guerra de Troia ali. Isso são os épicos gregos, né? Muito cuidado com essa questão da literatura, muito usada em provas de Enem, vestibular, quando você vai estudar a questão do que é um épico. As histórias que contam a história envolvendo o mito, a imagem do herói, né, dentro delas ali. Lembrando que a narrativa dos dois livros é feita por Odisseu, por Ulisses, né? O personagem é o narrador das histórias da guerra e da volta da guerra. Aí. Bom, os dois livros aí, Ilíada e Odisseia. E nós temos aí aquilo que eu comentei agora há pouco, que é a invasão dos dórios, novamente, né? Causa a primeira diáspora, fuga da população para o interior dos Balcãs ali, Ásia Menor e do Mar Egeu. E começa a construir uma colonização grega na região. Basicamente, o que eu penso, que a gente analisa sempre ali, é que essa primeira diáspora, primeira dispersão, vai ser responsável pela fundação de dezenas de cidades na Grécia. Né? Então, muito que a Grécia começa a expandir realmente ali, certo? Então, nós vemos aí a primeira diáspora, que vem em direção ao Oriente, né? Da Grécia, Balcãs, Oriente, e depois, pela questão da falta de alimentos, crescimento demográfico, a sobrevivência do mundo grego, uma segunda dispersão, uma segunda diáspora, que vem em direção ao Ocidente. Aí vai alcançar Itália, norte da África, Península Ibérica, né, algumas regiões aí que são importantes para a gente estudar o mundo grego aqui. Bom, vamos analisar uma coisa muito importante aqui. Como é que nasce uma cidade grega, né? A gente acredita que a cidade grega sempre nasce a partir de um gênus, ou seja, de grupos familiares, né? Esses grupos familiares vão se organizando, se construindo como famílias, e na interseção de dois gêneros, ou seja, de dois grupos familiares, nós temos o quê? O nascimento de uma sociedade gentílica, que vem dos gêneros, que vem das famílias, né? Então, dos gêneros, a gente vai ver a formação de uma frátria, um agrupamento de famílias. Da frátria, o nascimento da tribo, e da tribo, o nascimento da polis, que é a cidade-estado. Bom, segundo a crença grega, crença, mitologia, pensamento grego, os gregos acreditavam que descendiam de Heleno, né? Um sobrevivente a um dilúvio que teria ocorrido na Grécia, como também tem a história do dilúvio na história hebraica judaica, né? Esse cara teria sobrevivido ao dilúvio e a população grega nasce deles. Por isso que os gregos são chamados de helenos, tem uma cultura helênica, um povo heleno. Uma sociedade igualitária, com distinções tradicionais, hierarquia com relação à família, né? Então, quem comanda cada grupo familiar é o pater, o pai, o homem mais velho, distinguindo, criando uma sociedade patriarcal. A liderança desse pater famílias, ou pai das famílias, acaba dando ele o título de chefe desse grupo familiar. Uma economia e propriedade coletiva no primeiro momento, certo? E com o passar do tempo em algumas cidades, a propriedade se torna uma propriedade individual, certo? Então, nós temos uma herança dividida entre todos e a propriedade divina e coletiva. Ou seja, existe a questão da religião e a questão política na divisão de propriedade ali. Bom, século 8 a.C., crescimento demográfico muito grande, limitações naturais, há uma restrição de produção agrícola e o grego começa a passar por um colapso, os gêneros passam por um colapso, as famílias gregas. Acontece, então, a segunda dispersão, quando os gregos saem da Grécia e buscam o quê? Ocupação de novas terras. Eu coloquei a Itália, a Península Itálica novamente, a Península Ibérica aí. Então, vamos lembrar, a primeira dispersão, a invasão dória, empurrando eólios, aqueus e jônios, e na segunda dispersão, a segunda diáspora, o quê? A busca por sobrevivência das famílias dos gêneros gregos que vão levar o quê? A uma segunda dispersão para fora da Grécia em direção ao Ocidente. Bom, o mapa aqui mostra novamente a dispersão feita pelos dórios, pela pressão dória, e depois a necessidade de sobrevivência que leva os gregos ao quê? A Magna Grécia, regiões da Europa, como a Península Ibérica ali. Bom, eu construí um quadro aqui da formação da população grega, né, para a gente poder entender um pouquinho. E nesse quadro aqui eu mostro para vocês, né, a ideia de que o indivíduo faz parte de uma família, que é um gênus. Os casamentos, uniões entre gêneros, geram as frátrias, que são organizações maiores, que vão dar origem à tribo. A tribo, aos demos, que são como vilas ou bairros formados por essas tribos, que dão origem a cidades-estados.
O termo cidade-estado determina a ideia de uma cidade que se autogoverna, ou seja, que tem um governo próprio, né? Então, a partir desse processo que vocês observam aqui, dos gêneros, da família, construção de frátrias, tribos, demos e cidades-estado, nós temos a desestruturação da sociedade gentílica, ou seja, os gêneros vão acabar o quê? Se desestruturando, tá? Há um crescimento de uma sociedade maior, que dá origem à cidade que se autogoverna, a cidade-estado, limitada pela geografia a ter contato com outras cidades e construída por uma formação de famílias basicamente da mesma origem, né? Ou seja, ou eólicas, ou jônicas, ou dórias, né? São famílias que vão acabar ocupando o território grego ali, né? Eu quero lembrar que para ser um cidadão numa cidade-estado, eu tenho que ter origem, que vem na construção da cidade, e eu tenho que ter terras herdadas, né, da minha família que construiu essa cidade ali, certo? Bom, basicamente nós vamos observar, né, essa figura do pater familias, que divide as terras, favorecendo seus parentes mais próximos, gerando desigualdade social, e a polis. Então, no primeiro momento, era uma sociedade igualitária, e quando chega na cidade-estado, você percebe que há uma desigualdade daqueles que têm origem e terras para aqueles que não têm origem e terras ali, ok? Bom, aí nós entramos no período que nós chamamos de período arcaico, começa no século VIII, vai até o século IV a.C., né, 6 a.C., perdão. Os gêneros perderam força, foi criada a segunda diáspora, a segunda dispersão grega, as polis nasceram com autonomia, e nascem duas grandes cidades nesse período, a cidade de Esparta e a cidade de Atenas, importantes na história grega para diagnosticar o período de crescimento, ascensão, formação política da Grécia e depois o que? A própria crise grega que vai levar ao seu fim. Bom, vocês estão vendo uma cidade grega, uma polis, certo? Nós vamos dar uma olhada na formação da polis e algumas estruturas que ela tem ali. Então, por exemplo, nós temos aqui o Acro, que é o lugar mais alto da cidade. Acros, em grego, alto, cabeça, ponto mais alto, né? Tanto que aqui nós temos a Acrópole, quer dizer, Acros, polis, o lugar mais alto da polis, que é o lugar onde ficava o templo, onde havia decisões políticas e administrativas ali da cidade. Temos a Ágora, é uma praça pública onde os cidadãos se reúnem para tomar decisões o quê? Políticas, né? Um mercado da cidade, uma área urbana bastante proeminente ali e uma área rural onde trabalham os camponeses que trabalham nas terras que pertenciam às famílias que agora pertencem à cidade grega ou aos herdeiros de terra das cidades gregas ali, ok? Bom, aí nós vamos para a cidade de Esparta. Basicamente, Esparta é a única região da Grécia que é fértil. Voltamos lá no começo da aula, né? A Grécia é toda uma terra infértil, Esparta tem terras férteis, certo? Região da Lacônia. É uma exceção para a Grécia. Então, nós vamos ter uma sociedade de agricultores em Esparta, né? Pessoas voltadas à agricultura na região aqui da Lacônia, certo? E, ao mesmo tempo, de origem dória, que vai dar um caráter o quê? Militar a esse povo. Então, duas características espartanas, agricultura e militarismo, certo? Fica claro ali para a gente. Bom, a origem de Esparta é uma origem dória, primeira diáspora, expulsou os aqueus da região e tomou a região, primeira dispersão grega. A propriedade da terra pertence ao Estado, ou seja, à cidade. Então, quem manda na cidade é uma elite espartana, cidadãos da cidade de Esparta. Tem uma forte economia agrícola por ter um solo fértil. E existe uma servidão na cidade, que a gente não chama de escravidão, a gente chama de servidão, que é feita pelos ilotas. Então, uma sociedade está dividida em 3 grupos, na verdade, né? O espartano, ou espartiata, que é o cidadão, que tem origem dória, que tem terras na cidade, faz parte do Estado, é dono das terras coletivas ali. O perieco, que é o estrangeiro que vive na cidade, e o ilota, que é o servo da cidade ali. Basicamente, o poder em Esparta está organizado de tal maneira que eles têm 2 reis, é uma diarquia, você pode observar aqui, ó, uma diarquia, 2 reis, um que cuida da cidade, um que cuida dos assuntos de guerra, né, naquele momento ali. A existência de uma gerúsia, de uma assembleia,
A palavra gerúsia lembra o termo geronto, idoso, homens mais velhos. Então, a estrutura de formação da lei, de construção da lei, é sempre os homens mais velhos aqui. A Pela, que é uma assembleia dos cidadãos espartanos, somente quem é nascido de origem espartana, origem dória e tem terras participa, ou seja, é dono da terra coletiva, terra estatal. E os éforos, né, eleitos anualmente, detentores do poder, que podem legislar, ou seja, observar as leis feitas pelo Senado e aplicá-las, como se fossem juízes da cidade, tivessem um poder de juízes. Então, eles têm aqui, basicamente, 2 reis, um para as questões da cidade, religião tal, e um para a guerra. A imagem de uma assembleia que faz leis, que é a Gerúsia. A Pela, que vota as leis, e os éforos que vão o quê? Observar, analisar o que? A aplicação das leis ali. Executivo, legislativo, judiciário, basicamente isso. É uma sociedade formada em estratos sociais, ou seja, fechada em grupos sociais, que são, basicamente, espartanos, cidadãos, periecos, estrangeiros, ilotas, servos, altamente militarizada pela sua origem dórica, e uma cidade xenofóbica, ou seja, que tem aversão, ódio ou medo de quem não é espartano ali, ok? A xenofobia é muito forte entre os espartanos. Bom, nós temos, então, a ideia de que nós teremos revoltas entre a sociedade militarizada, cidadãos, e os dominados por ela, os servos. A melhor maneira de você conter isso é eliminar essa servidão naquele momento ali, ou seja, através de violência, através da matança de ilotas ali. Claro e evidente que isso era feito de uma maneira bastante interessante, né? As crianças com 7 anos, né, espartanas, eram levadas para um treinamento militar chamado agogê, onde elas eram preparadas para a guerra, né? Durante o agogê, que durava anos, né? Essa criança aprende a lidar com a violência, aprende a lidar com a xenofobia, aprende a lidar com as questões pertinentes à cultura espartana. E os ilotas, quando a população cresce demais para evitar revoltas, eles são mortos, né, dentro do que nós chamamos de preparação militar de um jovem espartano. Ou seja, a criança espartana, o jovem espartano, recebe um grupo de ilotas que ele vai executar, que ele vai matar, né? E de alguma maneira, isso servindo como um treinamento para essa criança e para eliminar o excesso do quê? De ilotas na cidade, né? A gente chama isso de críptia, né? A críptia é o momento em que a criança aprende a matar utilizando os ilotas e, de certa maneira, controlando a população de ilotas dentro da cidade ali. Bom, então, aqui embaixo nós temos, né, vamos colocar aqui, voltando um pouquinho, por favor, a estrutura da sociedade espartana, né? Basicamente, nós colocamos ela ali para poder dar uma visualizada. Então, nós temos os espartanos, latifundiários nobres, cidadãos, descendentes de dórios, né? Donos da terra coletiva, proprietários coletivos da terra. Os periecos, livres, que trabalhavam, viam do comércio, participavam da vida política, mas não tinham direitos, né? Da vida social, perdão, mas não tinham direitos. E os ilotas, que eram eliminados da críptia, certo? Através do treinamento militar do jovem espartano. Eu queria lembrar que é uma sociedade também infanticida, né? Uma sociedade que elimina aquelas crianças que não são perfeitas, que não nascem perfeitas, né? Existe uma lógica em Esparta, né, em que a mulher espartana não tem direitos, tem que lembrar isso, né? Mas ela é valorizada, porque para um bom guerreiro de Esparta, para um bom soldado espartano, um guerreiro espartano, tem que haver uma boa o quê? Mãe. Boas mães geram bons guerreiros. E aqueles que não nascem perfeitos são mortos logo após o nascimento. Então, nós temos o infanticídio. Então, é uma sociedade militarizada, é uma sociedade infanticida, é uma sociedade xenofóbica, né? E é uma característica interessante, né? Eles têm uma prática lacônica, que é uma prática militar. O que é o laconismo? O laconismo é a obediência, é o falar pouco, é obedecer ordens, é a conduta militar. Se você observar os militares de hoje, eles são lacônicos, né? Quando chamados, a resposta sempre é sim, senhor, não, senhor. E não há um debate, não há uma discussão sobre aquilo que é informado a eles. Então, essa conduta de falar pouco e uma obediência plena
dentro do meio militar, a gente chama de laconismo. Então, uma sociedade, como eu vinha falando aí, infanticida, lacônica, xenofóbica, né, militarizada, que é criada dentro da estrutura espartana. E quando não estão em guerra, se dedicam ao que? A agricultura, por terem um solo fértil. Uma estrutura muito bem organizada, né? E um isolamento muito grande pela cadeia de montanhas que forma a região da Lacônia, onde eles estão localizados ali, ok? Bom, basicamente, essa primeira aula, ela dá a ideia da formação da Grécia, divisão de períodos, da literatura grega, da cultura grega inicial, e da estrutura que vai gerar as polis, que vão dar origem às grandes cidades gregas. A primeira grande cidade estudada foi a cidade de Esparta. Na próxima aula estudaremos a cidade de Atenas, o período, né, que vem posterior ao arcaico, que é o período clássico. Nesse período clássico, o apogeu da cultura grega, né, os gregos chegam no seu auge, né, desenvolvimento ali, e no mesmo período, que dura pouco mais de um século, as guerras que vão destruir a Grécia Antiga. Então, espero vocês na próxima aula, né? Estaremos discutindo novamente Grécia, né? As aulas 9 e 10 de Grécia, e não esqueçam, dúvidas, teremos um plantão virtual essa semana, ou pelo e-mail que eu passei para vocês, olimpiestemoda@hotmail.com. Aguardo vocês, boa aula, boas aulas durante a semana, guardem a quarentena e logo estaremos juntos. Tá? Muita saudade de vocês, estamos aqui em casa também, igual vocês, né? Entrando em processo de pânico, por ficar preso dentro de casa o tempo inteiro, mas é uma situação que tem que acontecer nesse momento, beleza? Um beijo no coração de cada um, muita saudade, qualquer dúvida no nosso plantão ou pelo nosso e-mail, tá? Até a próxima aula, um grande beijo no coração. Tchau, tchau.